Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos. Hoje já, terceiro domingo do tempo da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, dos versículos 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Caros irmãos, nós estamos no coração desse tempo quaresmal, iniciando já a terceira semana, esse terceiro domingo, nos apresenta um evangelho muito particular. Jesus recebendo a notícia de algumas tragédias que haviam acontecido, algumas circunstâncias históricas no contexto dos seus discípulos, sejam os 18 que morreram quando cai a torre de Siloé, sejam aqueles galileus mortos por Pilatos e que tiveram seu sangue misturado com os sacrifícios, nós também temos essa tendência, muitas vezes, a tentar buscar os culpados dos acontecimentos que nos cercam. Com muito mais frequência, nós ouvimos questionamentos sobre as tragédias nas catástrofes naturais, as tragédias em circunstâncias extraordinárias de acidentes que presenciamos ou que temos notícia, sejam as tragédias causadas diretamente também pelas nossas ações, como as guerras que matam tantas pessoas. Nós nos perguntamos: quem são os culpados? Ou a quem se deve tudo aquilo que está acontecendo, ou mais, por que Deus permite tamanho mal nos nossos tempos? A verdade, meus irmãos, é que numa visão superficial daquilo que nos ronda, daquilo que nos circunda, se nós não tivermos o coração posto na presença do Senhor, muitas vezes levaremos as nossas reflexões a culpar o próprio Senhor, rico em bondade, como a fonte de tudo aquilo que de mal nos sucede. Essa tentação que nos ronda, que nos cerca, essa tentação profundamente emoldurada pelo pecado original, de achar que Deus tolhe, que Deus cerceia, limita a nossa liberdade, mas que também é Ele o causador de tudo aquilo que nos ofende, de tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos causa dor. E no fundo, deixamos de perceber que está na origem desse mal a desobediência, voltar as costas para Deus, e aquilo que nos ronda, aquilo que nos circunda e que de mal existe, nunca foi desejo do Senhor que o vivenciássemos, nunca foi desejo de Deus que nós tivéssemos que passar por ele. Mesmo quando aparentemente nós não temos culpa pelo mal que acontece, o mal do mundo só tem uma razão: a privação do encontro com o Senhor. É claro que esse tema é muito mais complexo, poderíamos falar muito sobre ele, mas o mal entra
na história da humanidade, quando os nossos primeiros pais cedem no pecado. O Papa Francisco, comentando esse evangelho, vai dizer: mas em vez de dar a culpa a Deus de Jesus, devemos olhar dentro de nós próprios. É o pecado que produz a morte, é o nosso egoísmo que dilacera as relações. São as nossas escolhas erradas e violentas que desencadeiam o mal. Nesta altura, o Senhor oferece a verdadeira solução. Qual é? Pergunta o Papa. A conversão. Se não vos converterdes, diz, todos perecereis do mesmo modo. É um convite urgente, especialmente neste tempo de Quaresma. Aceitemo-lo com o coração aberto, convertamo-nos do mal, renunciemos ao pecado que nos seduz. Abramo-nos à lógica do Evangelho, pois onde reina o amor e a fraternidade, o mal já não tem poder. Nisso, meus irmãos, é importante nós nos darmos conta daquilo que nos chama particularmente, especialmente esse tempo quaresmal, um tempo de conversão, de voltar o coração para o Senhor. Senhor que tem tanta paciência para conosco. A parábola do final do Evangelho que nós meditamos neste domingo, Jesus nos conta sobre este homem que, tendo uma figueira, insistidas vezes, anos seguidos, não encontra os frutos que desejava, os frutos aguardados. Quantas vezes nosso Senhor também, olhando para a sua e para a minha vida, também não se lamentou como este homem? Mas o Senhor tem paciência conosco, apesar de não darmos os frutos que o Senhor esperava de nós. Ele aguarda, não desiste, não desanima, tem paciência, sabe cuidar, como o vinhateiro fará, cavando em torno da figueira, esperando um ano mais. Assim faz o Senhor conosco. Aguarda, espera, está proporcionando ao seu e ao meu coração uma nova quaresma, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de deixarmos-nos encontrar pelo seu amor. Que de fato, meus irmãos, seja um tempo especial, seja um tempo de vivência na oração, de caridade com os demais, de intimidade com o Senhor, de penitência pelos nossos pecados. Quantas coisas e quanto mal nos circundam. Mas o maior mal que a nossa alma pode experimentar é viver longe de Deus. E se isso nos tem hoje marcado, se isso tem sido hoje presente na nossa história, peçamos ao Senhor a graça da conversão, a graça de mudança de vida, para que, como Ele mesmo disse, não nos aconteça coisas piores do que as relatadas. Em outras palavras, que não passemos uma vida longe do Senhor, que não passemos a eternidade longe do seu rosto misericordioso. A essa intimidade, a essa vida nova, o Senhor nos tem chamado. Peçamos, especialmente nesse domingo, a Nossa Senhora, que nos encaminhe em direção ao seu Filho, depois deste vale de lágrimas, nos possa apresentar o fruto bendito do seu ventre. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.